assunto mobiliza governo e servidores públicos que vão se aposentar a médio e longo prazo. A implementação do regime de previdência complementar para o servidor público federal. O Ministério da Previdência diz que o FUNPRESP permitirá a recomposição do equilíbrio da Previdência Pública, garantindo a sobrevivência do sistema. Só que muitos servidores são resistentes à mudança. A repórter Sandra Amaral mostra agora, com detalhes, como vão ficar as aposentadorias do setor público se o projeto for aprovado. O governo diz que hoje há um rombo de 56 bilhões de reais na previdência do setor público federal e quer mudar as regras de aposentadoria dos servidores civis da União com a fixação de um teto com o mesmo valor da iniciativa privada em R$ 3.600 e com a instituição de uma previdência complementar. Mas quem é contra o projeto diz que a conta do governo está errada. Defende que 43% do rombo de 56 bilhões de reais diz respeito a pensões e aposentadorias de militares e servidores do Distrito Federal custeadas pela União, que estão fora do projeto de lei. E 54% do déficit são gastos com a previdência dos servidores do Executivo. Atualmente, a contribuição dos funcionários ativos não custeia os inativos. Foi feito um processo de terceirização, de privatização desse setor, sem reposição dos quadros quando aposentavam, e a proporção hoje ainda é de 1 para 1. Apesar do governo Lula ter reposto quadros, ter ampliado nesse período, e a presidente Dilma vai na mesma linha, mas essa ampliação ainda não foi satisfatória. Então você analisa, tem ministérios que quase ainda não tem quadro próprio, e é preciso recompor esse quadro. Pela regra atual, o servidor público federal, ao se aposentar, recebe até o fim da vida a média das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições ao regime próprio do Serviço Público Federal e ao INSS, caso tenha passado pela iniciativa privada. Para isso, precisa apenas esperar todos os meses o desconto automático de 11% sobre o salário na folha de pagamento. Se o projeto de lei em tramitação na Câmara, que cria a Previdência Complementar do servidor, for aprovado, o funcionário que ingressar no Serviço Público Federal após a aprovação da lei vai pagar 11% sobre o teto ao regime de previdência da União. Caso queira ganhar uma aposentadoria maior que o teto, terá de contribuir com a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a FUNPRESP. Se o servidor recebe R$10 mil por mês e quer continuar recebendo o mesmo valor, ao se aposentar, terá que depositar todos os meses na FUNPRESP uma porcentagem calculada sobre a diferença entre a remuneração e o teto previdenciário da União. No exemplo, o valor dará R$ 6.087,08. Se o funcionário contribuir com 10% desse valor, R$ 608,70, o governo terá a obrigação de depositar somente 8,5% da diferença entre remuneração e teto previdenciário, o que dará R$ 517,40. Quando aposentado, o inativo receberá a soma dos valores depositados na FUNPRESP, o teto mais o rendimento proporcional ao tempo de contribuição. O sistema de repartição hoje existente exauriu-se. Nós precisaríamos de 4 funcionários na ativa para financiar um aposentado. Essa relação hoje é praticamente de 1 para 1. E nos próximos 4 anos nós teremos algo em torno de 40% da força de trabalho dos servidores públicos federais com tempo para se aposentar. Daqui a 30 anos, esse déficit que nós tivemos em 2011 de aproximadamente 60 bilhões, nós deveremos ter esse déficit diminuído para um pouco menos da metade. Os futuros servidores públicos poderão ser melhor remunerados porque não há um atrelamento ao salário dele da ativa, um déficit previdenciário que assusta cada vez que se faz análise. O debate legislativo também é polêmico. A FUNPRESP poderá ser dividida em até 3 fundações diferentes, uma para os servidores do Executivo, outra para os do Legislativo e uma terceira para os do Judiciário. E o governo não quer contribuir com 8,5%, mas com 7,5%. O projeto já foi discutido em plenário e tem urgência constitucional, ou seja, tranca a pauta de votações. A previsão de deliberação do texto é para depois do Carnaval. Hoje nós temos um sistema onde a população banca um profundo desequilíbrio, cerca de 22 a 24 bilhões de reais por ano.
O que nós queremos é migrar para um novo sistema que no futuro, não será no curto prazo, no futuro, permitirá que somente a União, como patrocinadora, e o servidor, como participante, vão bancar um sistema de previdência mais justo, mais equilibrado e que não impõe ônus pesado para o conjunto da população. Mas caso o projeto seja aprovado aqui no Congresso Nacional, o debate pode parar no Supremo Tribunal Federal. Setores do Judiciário e sindicatos dos servidores públicos entendem que a matéria deveria ser tratada em lei complementar. O Rio de Janeiro, o município tem uma regra, o Estado tem outra e a União tem outra. Por isso que esse é um tema que a Constituição exige uma lei complementar para definir os parâmetros gerais, aí sim, para que cada ente da federação possa ou não instituir a previdência complementar.